É isso aí, galera. Hoje a gente tem uma missão aqui de fazer uma coisa que muita gente acha complexo, né? Muita gente tem dificuldade em entender, que é a parte rítmica, né? O entendimento e a fórmula rítmica de cada música. Não só isso, mas também entender aquelas setinhas, né? Aquelas setinhas que vocês acham aí nesses sites de cifra, vídeo, né? De conteúdo, de ensino de música. Então tem aquelas setinhas que muita gente se depara com aquelas setinhas e fica um pouco perdido, achando meio abstrato. Então esse entendimento rítmico, essa noção aí que vai levar também a esse entendimento dessa direção, essas setinhas aí que muita gente que toca violão já está acostumado a visualizar por aí, certo? Só que tem muita coisa que fica ainda em aberto, então a nossa missão nesse vídeo aí é trazer esse entendimento para vocês de como vocês conseguem entender, compreender toda essa base rítmica que é por trás de cada música, certo? E a primeira coisa que a gente vai desvendar aí é a famosa fórmula do compasso, né? Quem já teve a oportunidade de estudar qualquer coisa em relação à parte de ritmo vai achar familiar essa formulazinha que, olhando assim, parece uma coisa do outro planeta, mas vamos aí desvendar esse mistério da fórmula do compasso, que é, nós temos dois números aqui, tem o número de cima 4 e o número de baixo 4, certo? Esse de cima, ele está dando para a gente uma informação muito orgânica, é uma coisa até simples, que é musical. Qualquer pessoa tem a capacidade de sentir e entender a informação que esse número de cima está dando. E a informação que ele está dando é a pulsação, é uma marcação. Vou colocar essas bolinhas aqui, né? Como se fosse uma marcação simétrica que ocorre ao longo de uma música. Como que isso se configura na prática? Beleza, então eu vou colocar uma música aqui e a gente vai tentar identificar. Pulsação vai ser exatamente o que quando você está ouvindo uma música começa a bater o pé. Você está batendo, marcando o tempo, pulsando esse tempo, né? Sentindo esse tempo, é uma coisa orgânica, certo? Então a pulsação é exatamente isso, você está sentindo essa pulsação, está marcando aqui no pé, ouvindo a música e está sentindo esse fluxo de tempo, né? Você está marcando esse tempo e está sentindo fisicamente isso, né? Então isso seria a pulsação da música, certo? Essa marcação fixa, simétrica o tempo todo. Quando a gente está ouvindo qualquer música, esse é um exemplo, né? Que a gente sente aqui essa marcação, né? Tem gente que balança a cabeça, né? Curtindo a música, tem gente que já dança. Então, é uma coisa orgânica, você sente com o seu organismo. A segunda coisa que a gente vai observar, além dessa marcação, que está aí, presente, você ouviu a música, você é capaz de identificar essa marcação, certo? A segunda coisa que a gente vai identificar é que essa marcação ela tem um tempo forte, um tempo que marca a cabeça, né? Esse início dessa pulsação, a cabeça desse tempo, dessa sequência de tempo, certo? Como que é que eu acho essa marcação? Uma das maneiras de você perceber isso, quem já toca vai perceber pela entrada dos acordes, quem toca bateria ou outro instrumento vai perceber por outros elementos, mas só pela voz, pela melodia da música, pela voz que o cantor está cantando, você tem capacidade de identificar também. É a sílaba mais forte da palavra, você vai percebendo. Por exemplo, estátuas, cofres e paredes pintadas, ninguém sabe, certo? Então só pela melodia você é capaz de perceber, claro, se você tiver um pouco mais de noções e percepções, você vai identificar por outros elementos também. Mas ela está em toda a base da construção do ritmo, né? da melodia que obedece à rítmica, dos outros instrumentos todos. Então só pela melodia dessa música que começa estátuas e cofres e paredes, ó, deu 4 tempos aqui. Estátuas e cofres e paredes. No caso eu estou cantando, eu não estou cantando a melodia, eu estou falando a melodia no tempinho dela, mas sem notas. Se eu botar as notas da melodia, no caso está sendo só o ritmo, né? Se eu colocar a nota, vai estátuas e cofres e paredes, né? E aí você vai ver sempre que vai dar 4 tempos e a sílaba mais forte é o tempo forte, é o tempo 1, certo? Então nessa música, por exemplo, eu teria aqui uma pulsação de 4 tempos, certo? É aquilo que o baterista, se fosse começar essa música,
ele ia contar com a banda antes de começar, pega as duas baquetinhas e faz 1, 2, 3, 4 e começa o arranjo. Se fosse lá o regente na orquestra, ele ia fazer uma marcação aqui de tempo e dar o sinal para a orquestra ou a banda, né, começar, certo? Então é isso. Essa é a marcação, ela está fixa, está na música, a gente sente com o nosso corpo. Eu identifico quantos tempos é pelo tempo mais forte e aí sei qual é o compasso dessa configuração de compasso. Então cada compasso eu vou dividir aqui e vou contar ao longo de toda a música, vai estar contando esses tempos, né? Indefinidamente até acabar a música, certo? É uma marcação constante. Inclusive na gravação, quando você está gravando, tem um instrumentozinho que chama clique ou metrônomo que fica marcando esse tempinho para você não se perder no ritmo, certo? É isso, beleza. Está configurado o entendimento da pulsação, desse número de cima, né, que é a pulsação. Então esse 4 é justamente esses 4 tempos, 4 pulsações ao longo de toda a música. E esse 4 aqui, ele vem da necessidade de, sabendo a pulsação, a marcação do tempo, da gente querer e poder colocar quantos tempos, quantas batidas, quantas notas a gente quiser em cada tempo. Metrificar cada tempinho desse. Eu posso, por exemplo, fazer pá, pá, pê, pam, pá, pá, taca, taca, tim, tum, tá. Qualquer ritmo ou dentro na melodia também, colocar o ritmo da melodia. Então, como eu posso ter essa possibilidade, como que eu faço isso? Para botar, por exemplo, 2 tempos aqui nesse primeiro tempo, dar 3 notas nesse segundo tempo, dar 1 nota nesse terceiro tempo, poder fazer a configuração que eu quiser na minha melodia, ou no meu arranjo, ou no meu ritmo, certo? Esse número ele vem para cá para dar essas proporções de valores que eu posso dar, certo? Então essa informação aqui de baixo, esse número aqui, ele se refere a figuras que a gente chama figuras de valor, certo? Cada figura dessa ela vai ter uma duração, um tamanho, uma proporção de valor. A gente poderia dizer, por exemplo, que essa moeda é de R$1 e essa de 50 centavos e essa de 25. Ou seja, cada um tem um valor, essa seria a metade dessa, essa seria a metade dessa, por exemplo, para uma de R$1 eu precisaria de 4 de 25, por exemplo, com essa daqui. Se eu tivesse essa figura aqui, eu ia precisar de 2 de 50 centavos para dar R$1, certo? E se eu falo R$1, vou dizer, o R$1 aqui é equivalente a uma nota em um compasso. Por exemplo, se fosse a nota Sol, seria Sol. Não sei nem que nota é essa, eu não estou no tom exatamente, só simbolizando uma nota. Uma nota que durou aqui 4 tempos, certo? Mas poderia ser também um Sol, por exemplo. Vou dar o Sol agora certo mesmo, esse Sol. Ih, estava no Sol, ó, que legal, ponto aí. Então, se esse Sol fosse, por exemplo, um tempo, se eu tivesse vários sóis, 4 sóis, e cada um dava uma pulsação, seria Sol, 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 por exemplo. Então eu posso dar várias configurações tendo figuras de valor, certo? Essas figuras elas levam um número, essa aqui seria a figura 1, que chama a semibreve, é a maior de todas. Aqui seria a figura 2 e a figura 4, porque cada uma representa metade da outra, metade do valor da outra. Então, para ter uma figura dessa aqui, eu precisaria ter 4 dessa, né? Para ter uma dessa aqui, precisaria 2 dessas. Então, cada uma é a metade da outra, que é R$1, digamos, aqui é 50 centavos e aqui é 25 centavos. E aí vão vir várias outras figuras e cada uma é a metade da outra, para a gente ter todas as possibilidades possíveis, certo? E é justamente esse númerozinho 4 aqui se refere a essa figurinha aqui, que chama semínima. Semínima é a figura desse 4 aqui de baixo. Ele está dizendo, então, essa informação, eu vou até apagar aqui. Com essa informação, ele está dizendo que eu tenho 4 pulsações na minha música, ela vai estar aí 4 tempos o tempo todo, e a figura que vai representar cada pulsação é essa figura aqui, a semínima, a figura 4, certo? Então, cada pulsação dessa aqui das 4, a semínima representa uma pulsação, cada uma dessas pulsações. Então, se eu quisesse configurar aqui, com semínimas, todo esse compasso, eu configuraria assim. Com 4 semínimas, eu preencheria todo o compasso, certo? Preencheria todo o compasso e essa semínima, ela equivale a uma figura que vale um tempo, a uma nota que vale um tempo, certo? Então, se for Sol, vai ser
Sol. E se a gente tivesse também escrito aqui as notas na pauta, né? Que a nota na pauta ela vem as linhas, né? Clave de Sol. E aí a nota aqui na pauta poderia ser, por exemplo, Sol. E aqui a nota representaria aqui no caso uma semínima, se fosse 4x4. Então aqui a primeira nota Sol seria uma semínima, seria um tempo no caso, né? Aí se eu botasse outros Sols aqui, fosse essa pauta mais longa aqui e tivesse o primeiro compasso escrito, então teria o primeiro compasso aqui, essa notinha na linha nota Sol, certo? Se ela estiver nessa segunda linha, ela configura a nota Sol. E aí seria Sol, 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 certo? E aí se eu não estiver falando o nome da nota, eu só estiver cantando, seria um A, por exemplo. A, mais cortadinho, né? Então seria isso, configuraria aí os tempos aí das notas, figuras, né, de altura, né? Aí eu tenho o tempo de cada nota, certo? Podia ser só um ritmo também. Então é isso. Voltando aqui, então, por exemplo, se eu quisesse usar outra figura que é a maior, que é a semínima, eu podia usar duas dessa outra figura que é a mínima. Então, se tivesse duas da mínima, eu vou colocar aqui do lado. No próximo compasso, essas duas figuras preencheriam. Então, aqui seria fosse Sol, 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 quer dizer, Sol, Sol. Então, dois tempos de Sol. E se eu quisesse dar um Sol mais longo, por exemplo, podia usar a semibreve, que é aquela figura que vale 4 dessa. Então, se ela vale 4 dessa sozinha, ela preenche o compasso aqui todinho. Seria um Solzão bem longo, seria Sol, 4 tempos de Sol, né? Contando. Ok? Então, aí eu tenho várias proporções possíveis, certo? Então, resumindo essa questão aqui do ritmo, a figura, essa representação 4x4, né, é 4 semínimas, 4 pulsações, cada pulsação vale uma semínima, equivale a uma semínima. E aí, a partir dessa configuração, essa representação, eu posso escrever a minha música e aprender a entender toda a construção de ritmo, de uma melodia, de um ritmo mesmo, de uma levada, de qualquer configuração musical, né? Ok, vamos agora entrar mais nessa questão dentro do entendimento do violão, da mecânica do violão. Então, aquela setinha para baixo, ela simplesmente pode representar aqui meu movimento da minha mão. Por exemplo, se eu estiver nesse compasso aí de tempo, esse tempo, 4x4, então eu vou ter só semínimas e pode ser, essa movimentação pode ser representada só o movimento da minha mão para baixo que eu faço. Então, se fosse 1, 2, 3, 4, então a minha movimentação da mão para baixo, né? E aí, vamos lá. Então, a gente entende aqui que eu tenho um ritmo, né, que eu tenho um tempo, aqui que eu estou obedecendo o tempo, tem figuras que vão representar o tempo, os tempos, né? E eu tenho aqui a minha mão também, que eu vou executar um ritmo. Então, vocês vão observar essa base rítmica que a gente vai falar um pouquinho, tem a ver com esse ritmo de pop rock, né, que a gente faz, a movimentação da mão, e você vai ver que sua mão está movimentando o tempo todo, né? Ela está num movimento aqui, num reloginho pulsante, né, o tempo todo. E você vai perceber aqui, essa setinha para baixo vai representar quando eu movimentar para baixo nesse ritmo. Então, se eu tivesse um ritmo para eu tocar aqui, um acorde, por exemplo, Mi maior, e fosse no meu ritmo da minha música tivesse só isso aqui, vou até apagar o resto aqui para a gente ficar mais visualizar só isso aqui. Então, poderia ser o ritmo da música ser só isso aqui, só para baixo, certo? Mas vocês vão ver que a mão, ela desce e sobe, né? Eu estou batendo só embaixo, não estou batendo em cima, né? Se eu bater em cima, vocês vão perceber que eu vou dar o dobro, né, de notas no tempo que eu estou dando. Seria... Então eu estava dando uma nota em um tempo, seria 1, 2, 3, 4. Se eu bater em cima também, eu vou dar duas notas em um tempo, vai ficar 1, 2, 3, 4. Eu poderia então dar duas movimentações em um tempo, seria para baixo e para cima, em vez de só para baixo, em todas essas que eu fiz, para baixo somente. Então, poderia dar para baixo e para cima, a gente estaria dando duas notas, então cada nota seria metade desse tempo, né?
Qual é a figura que vai representar isso? Aí vocês vão reconhecer essa figura que eu vou falar agora, porque ela é meio malhada, ela está em todo canto, só que a gente não sabe do que se trata, mas sempre está por aí desenhada ela. Né? É a figura chamada colcheia, que eu não tinha desenhado antes, mas ela seria equivalente à figura 8, que ela é a metade dessa figura semínima, né? Então a colcheia, ela é desenhada assim, né? A pessoa que tem um poder de desenho grande como eu, assim. Mas quando você tem mais de uma, você tem duas colcheias, em vez de você fazer duas colcheias assim, você simplesmente pode ligar essas hastes daqui delas e elas ficam ligadas. E aí você reconheceu agora um pouco a colcheia, apesar do desenho estar um pouco precário, mas vocês devem ter reconhecido, né, que vocês veem muito por aí essa figura. Então aqui eu teria equivalente a duas colcheias, que seria equivalente a uma batida para baixo e uma para cima. Se todos os tempos eu bater dessa mesma forma, então eu vou ter aí 8 colcheias, então, batendo uma para baixo, um equivalente tempo para baixo, movimento para baixo e outro para cima, certo? Só que essas duas figuras, já tenho duas figuras aqui, eu posso fazer uma combinação enorme de ritmo, certo? Vamos combinar aqui, vamos fazer um ritmo, vou colocar mais abaixo aqui um ritmo, e vai ser o seguinte, vou começar a misturar aqui essas figuras. A capacidade de desenho aqui, realmente, ela é muito sofisticada, então não é um desenho convencional. Valendo, hein? Então eu vou fazer assim, vamos ver se vocês entendem. Se eu tiver um ritmo especificamente dessa forma, quer dizer o quê? Vou botar aqui acima para a gente não perder a nossa referência de tempo, que o primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo, aí seria o próximo compasso, seguindo aí ao longo da música, né? E essa configuração aqui, ela me daria o quê? Um movimento para baixo, em que eu não vou bater subindo, outro movimento para baixo, que eu não vou bater subindo, né? Fica mais bonitinho aqui. Aqui nessa que eu vou bater embaixo em cima e embaixo em cima, certo? Vamos executar agora esse ritmo que eu escrevi aqui, que equivale a um compasso só. Desse ritmo iria ficar assim. Seria baixo, 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 cima, baixo, cima, baixo, 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 cima, baixo, cima. E aí eu estou repetindo a gente chama de célula rítmica. Que ela pode ser uma célula rítmica de uma música, por exemplo, tem uma música, um arranjo de exagerado que começa justamente com uma célula rítmica parecida com essa, né? Uma célula rítmica parecida com essa, né? Então, baixo, 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 cima, baixo, baixo. Então, aí está configurada essa movimentação da minha mão. Essas setinhas, elas não são aleatórias, elas obedecem aí uma configuração matemática bem precisa que ocorre no tempo, né? No tempo rítmico, uma matemática bem específica. Só que o que acontece por aí é que o pessoal só coloca a parte pobre da informação, que seria isso aqui. Vocês veem o que por aí são as setinhas. É a parte pobre da informação, que te dá a direção da mão, mas não diz cada tempo que você tem, que você pode tocar, que você deve tocar. Aqui você configura aqui todo o tempo matematicamente, com precisão, para você executar qualquer célula rítmica possível, certo? E aí quando você tem lá onde vocês acham somente as setinhas, só essa informação aqui de baixo, você tem pressuposto de que a pessoa que está tirando a música tem um ouvido excelente, que vai entender o ritmo e que vai configurar bem direitinho essas setinhas, o que não é, na realidade, muito praticável. Então, a gente precisa dessa informação aqui. A gente precisa dessa informação ou então de um bom desenvolvimento auditivo para conseguir configurar isso direitinho, certo? Beleza, agora eu vou passar para vocês, fechando aqui esse entendimento, o ritmo mais tocado do pop rock, né? A gente está quase lá. Então eu vou ensinar mais um detalhezinho aqui. A gente pode aproveitar o que já está escrito e eu vou só, no quarto tempo, eu vou bater só para baixo, né? E no segundo tempo aqui, eu vou bater como colcheia, ou seja, embaixo e em cima, certo? Vamos ver se vocês captaram aqui. Esse ritmo que eu escrevi agora vai ficar assim. Baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Repetindo.
Se eu trocar o acorde para ficar... Ou... Por exemplo, né? Fazendo acordes aleatórios para a gente entender como um ritmo mesmo, né? Isso aqui é um tempo para baixo, no segundo tempo tem um baixo, cima, baixo. Aí tem um outro elemento que pode aparecer, que eu posso usar também, quando eu quero emendar um tempo no outro. Quero dar um tempo mais longo, mas em notas que estão assim, agrupadas de uma forma diferente aqui, né? Que seria a ligadura. A ligadura é uma figura, né? Um símbolo, em que eu posso ligar essas duas figuras e somar o tempo dessas duas figuras. Ou seja, eu estou batendo baixo, baixo, cima, baixo. Se eu pus a ligadura, esse tempo somou com esse aqui. O tempo que eu bati em cima somou com esse outro tempo que eu iria bater embaixo. Eu não vou mais bater, porque está soando, né, ainda. E só vou bater novamente em cima. Aí vai ficar baixo, baixo, cima, desce, cima, baixo. Baixo, baixo, cima, baixo. Então, executando no violão vai ficar isso aqui, né? Por exemplo, fazendo o Mi, que eu estou fazendo aqui seria baixo, baixo, cima, desce, cima, baixo. Baixo, baixo, cima, baixo. Então, é isso aqui o ritmo, né? Baixo, baixo, cima, baixo. Então, eu estou fazendo o ritmo aqui, que é esse ritmo o mais popular aí da música de pop rock canção, né? É essa movimentação aqui específica. Claro, pode ter muitas variações disso aqui, né? Poderia botar uma subida no final aqui, né? Então, aí configurar uma notinha a mais, uma subida mais no final. Poderia incrementar, botar acentuação, botando uma subida no final, vai ficar baixo, baixo, cima, baixo, cima. Certo? Beleza, agora eu vou passar aqui um outro entendimento, um refinamento desse entendimento, certo? Que é, agora a gente consegue visualizar a matemática, a gente entende essa movimentação, né? Essas setinhas que indicam a minha movimentação da minha mão, que não é aleatória, que deve seguir um fluxo mecânico, ou seja, só para complementar, esse fluxo mecânico ele está aqui, ó. Minha mão ela está o tempo todo nesse tipo de batida, nessa batida específica, ela está o tempo todo para baixo para cima, para baixo para cima, 8 vezes ao longo de cada compasso. Só que eu selecionei onde que eu quero bater ou não, né? Qual o som que eu quero extrair. Certo? E dando essa configuração, por exemplo, é uma forma de configurar, né? Mas a minha mão, a minha mecânica aqui, a mecânica que obedece um fluxo, ela está aqui, ó. Tchum, 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 pum, tchum, tchum. O tempo todo a minha mão está pulsando, ela tem uma pulsação interna própria aqui dentro dessa movimentação. Ela tá seguindo um fluxo mecânico, né? Ok, entendido isso, a gente, para incrementar mais, a gente pode colocar outro entendimento de ritmo, né? Já trazendo para essa intenção, para essa audição que a gente tem na música, de que isso aqui, na verdade, que a gente está tocando violão, a gente achava que estava tocando violão, né? Mas no final das contas, essa minha batida aqui, que eu estou tocando, na verdade, eu estou fazendo um ritmo de bateria, né? Que se fosse uma bateria tocando, estaria tocando assim. Então, a bateria tem esses elementos, né? Que tem o bumbo, né? Que é aquele grandão que fica aqui na frente, que tem um pedal que o baterista pisa e faz o grave. E tem a caixa que fica mais ou menos nessa altura, que ele dá uma baquetada, né? E dá aquele som forte. Né, e chimbal, que são as peças mais importantes, que a chimbal é a marcaçãozinha, que são 2 pratinhos que ficam nessa lateral esquerda também. E aí, nesse ritmo, o bumbo faria bumbo, caixa, bumbo, bumbo, caixa, bumbo, caixa, bumbo, bumbo, caixa, certo? Então, já nesse tempinho aqui para baixo, se fosse uma bateria, seria o bumbo, certo? Bumbo escreve assim, bumbo. Né? Então, assim, pum, pá, pum, pum, pá. A caixa estaria aqui, ó. Caixa nesse ponto aqui. Outra caixa estaria aqui, ó. Caixa da bateria fazer essa batida mais agressiva, né? No tempo 2 e no tempo 4, aqui, ó. 1, 2, 3 e 4.
no tempo de baixo do 2 e do tempo de baixo do 4, a gente tem a caixa, né? A caixa da bateria. Muita gente toca para deixar essa caixa mais evidente, faz um abafado, fica, né? Ou abafado assim, né? Encostando a mão, ou apenas batendo aqui, caindo com a mão nas cordas. Pode ser também que você... Vou manter esse ritmo aqui, vou tirar essa nota final, vou deixar ele mais simples mesmo para a gente visualizar. Então eu tenho bumbo, caixa, bumbo, bumbo, caixa, certo? Então eu poderia ter 2 outros bumbos aqui, né? Então eu tenho esse movimento aqui, bumbo, caixa, bumbo, caixa, bumbo, caixa, bumbo, bumbo, caixa. Então basicamente a gente pode configurar esse entendimento de bateria no ritmo que eu estou executando. E o que acontece quando você tem esse entendimento? O seu ritmo ele tem muito mais swing, porque a bateria ela dá nuances, né? Forte, fraco, né? Então tem toda uma nuance de peças diferentes, dão sons diferentes. Quando eu trago esse entendimento para tocar o violão aqui, o meu ritmo ele fica muito mais vivo, muito mais presente, ele tem uma sonoridade mais diferenciada, né? Diferente daquele ritmo reto que o iniciante que está começando a tocar, ele não entendeu esses elementos ainda e ele acaba tocando tudo igual, muito forte, geralmente é muito forte, fica tudo meio parecido, fica mais ou menos isso, né? E aí não entende, aí já é uma questão também dessa sensibilidade auditiva da música, dessa noção desses elementos que estão dentro do contexto da música, e desse entendimento de que aqui na mão do ritmo você deve, em geral, bater mais suave e acentuar onde interessa, onde a gente quer colocar mais, reforçar mais, onde a gente quer dar mais intenção, mais destaque. Então seria, por exemplo, nessa batida seria aqui, né? Colocando seja qual for o elemento mecânico que eu coloque, né? Fazendo um ritmo bem simples, bem básico, da base do pop rock, certo? Que é esse ritmo, mas nesse ritmo básico a gente já pode tocar de uma forma muito mais interessante, já trazendo todos esses entendimentos aí, tá bom? Então, basicamente é isso. A gente começou do zero lá, né, sem entender o que era uma pulsação. Agora vocês sabem que é uma pulsação, que essa pulsação ela segue o movimento orgânico, né? De tempos, que essa pulsação ela tem uma cabeça, que a partir dela eu vou saber se ela é quaternária, se ela é de 3 tempos, se ela é de 4 tempos ou outros tempos, a partir dessa cabeça aqui mais forte, esse tempo mais forte, que esse número de baixo ele configura uma figura de valor que vai simbolizar os tempos, né? No caso aqui a figura 4, que é a semínima, e que dentro disso, dessas noções de figura, eu posso dar quantos tempos eu quiser, né? E quiser montar aqui meu ritmo, tendo essas noções das figuras que podem ser usadas, marcando aí os tempos, certo? E que também dentro disso tem um fluxo mecânico acontecendo, da minha mão tocando, obedece um fluxo mecânico, né? Uma movimentação. E também, dentro desse entendimento que eu posso fazer ritmos. Essas setinhas, elas configuram, elas não estão aleatórias, elas obedecem, elas devem obedecer, né, uma movimentação aqui, que a gente consegue configurar matematicamente com precisão, e aí executar com precisão esse ritmo, que esse ritmo não é aleatório, esse ritmo ele vem do entendimento geral e musical do ritmo, da série rítmica que compõe a música, que geralmente é resumida pela bateria, digamos assim, né? E que no violão a gente está dando essa ideia de bateria, e aí, para dar essa ideia, eu tenho que ter esse entendimento e essa sensibilidade de dar os tempos fracos e fortes, e aí reproduzir da melhor maneira o swing dessa música, dessa batida, tá certo? Então, está explicado toda essa questão aqui, e que a partir do momento que a gente entender, potencializar isso, a gente não só vai ampliar a capacidade que a gente tem de pegar outros ritmos só ouvindo, de executar, quando a gente trabalha a mecânica, várias mecânicas diferentes, a gente vai ter uma capacidade de executar esses ritmos de outras maneiras, de várias maneiras, com mecânicas mais sofisticadas,
e que a base de saber toda essa base vai incrementar muito mais a forma de tocar. Não só entender, né? O que entender também ajuda muito a você conseguir ter domínio sobre a coisa também, tá certo? Então, basicamente, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Volta no vídeo, tenta entender aí, enraizar essa questão para dominar mais essa noção toda técnica, tá? E rítmica, tá? Então, mandem aí as suas dúvidas, vamos trocando essa ideia. Vocês terminam aí com o som do Legião, ó, caixa aqui tocando. Pá, pum, pum, pá. E o violão, ó, no tempinho, na pulsação. Vamos embora. Eita! Isso aí, já acabou, menino. Para desligar esse negócio.